Oi, aqui é o Léo, mais uma vez pro blog Descobrindo o Tarô. No primeiro dos vídeos que eu vou fazer é respondendo pergunta de leitores. Então, se você se interessa, continue assistindo. Faz algum tempo eu lancei um vídeo específico no YouTube pedindo pro pessoal participar. Eu decidi fazer esse vídeo para as pessoas que não necessariamente leem meu blog, mas que se interessam por tarô. E se de alguma forma elas encontrarem o vídeo, elas saberem como entrar em contato comigo, como encontrar o blog, para propor novos assuntos a serem tratados e coisas do tipo. Algumas pessoas que eu conheço divulgaram nas comunidades delas de tarô esse vídeo. Uma dessas pessoas foi a Rainha de Ouros, que aliás eu gostaria de agradecer a Rainha de Ouros e a Vera Cristina também, duas de minhas amigas que divulgaram o vídeo na comunidade delas. Eu vou pôr um link aqui embaixo da comunidade delas sobre tarô. Vamos primeiro à pergunta do Antônio. Aliás, obrigado, Antônio, também pela pergunta. Vamos primeiro à pergunta do Antônio e depois eu vou começar a fazer meus comentários sobre isso. Então, resumindo, a pergunta dele é a seguinte. Minha pergunta se refere a essa coisa sobre escolas e suas divergências, o que gera muita confusão para todos nós, uma vez que as divergências são oriundas de tais escolas. E, ao longo do tempo, seus seguidores continuam com todos os argumentos que são capazes para defenderem seus pontos de vista. O tarô de Crowley, ou Waite e a Golden Dawn acabam contribuindo para aquilo que ouvimos muito por aí. Cada um pode convencionar o tarô conforme seu entendimento. E olha que os entendimentos são também muito divergentes, levando os símbolos para lá de Waite ou Crowley. Cito apenas os dois por serem os mais conhecidos. Tem os dois baralhos, ou seja, o do Waite e o do Crowley, e os utilizo simplesmente como tarô, sem nenhuma distinção que fazem as imagens, procurando a integração e a inserção simbólica clássica. Para quem não sabe, o tarô de Waite, que ele se refere ao tarô Rider-Waite-Smith, e o tarô de Crowley é o tarô chamado Thoth, do Crowley, que foi um mago do começo do século, até os anos 40, 50, muito famoso, meio controverso, enfim. A pergunta do Antônio é muito interessante porque, como eu já disse, ela dá voz a uma dúvida que eu acho que todo mundo que estuda tarô, uma hora ou outra, vai ter na sua caminhada. Ela também é legal porque ele basicamente apresenta aqui o problema em si, que é a divergência entre as escolas, e a forma que ele resolveu esse problema, que é advocando uma certa universalidade na simbologia do tarô e usando talvez os baralhos indiscriminadamente. Foi isso que eu entendi. Eu não sei se era exatamente o que ele quis dizer, mas foi isso que eu entendi. Ele diz, procurando a integração e inserção simbólica clássica. Eu acredito que especialmente uma pessoa que começa a estudar tarô hoje, com a profusão de informação disponível online, talvez essa pessoa pegue esse problema com mais drama, eu acho, porque é mais gritante do que quando eu, por exemplo, comecei a estudar tarô há 10 anos atrás, e que tinha internet, mas não era tanto quanto hoje, assim. Vamos dar os nomes aos bois para começar. Por escola, aqui, o que eu entendo são vários tipos de abordagem do simbolismo do tarô. São várias propostas de abordagem. Então a gente tem no final do século XVIII um pastor protestante. Isso, aliás, eu acho muito interessante. O tarô começou com um pastor protestante. Eu acho isso muito legal. Um pastor protestante e ocultista, Antoine de Belon, o nome dele, ele acabou propondo uma forma de interpretação do tarô. O tarô, ele nasce já com uma proposta de interpretação. A história do tarô, ela é uma história de várias propostas de interpretação das imagens. Então, isso é o que eu começo falando disso porque eu quero já mostrar para as pessoas que essa ideia de que existe uma forma de se ver as imagens do tarô que é a padrão e que existem outras formas de se ver essas imagens que são variações ou que são erradas ou que são disparate ou qualquer coisa assim, ela é falha, porque as imagens existiam, alguém deu uma ideia, outras pessoas foram modificando essa ideia e não existem vários discursos de interpretação, várias propostas
E não existe uma delas que seja melhor que a outra. A princípio já não existe isso, porque todas elas são vozes de pessoas que viram o tarô e que deixaram um testemunho das impressões que elas tiveram. O estudante que começa a estudar tarô, portanto, a primeira coisa que ele deve ter em mente é isso. Não espere que você vai encontrar um jeito certo de interpretar as imagens do tarô. Não acredite em alguém que diga pra você, olha, esse é o jeito certo, o resto é lixo. Não tem como a gente afirmar isso. E eu acho que isso é uma das coisas legais sobre o tarô. Outro aspecto disso que eu queria falar é o seguinte. A partir do momento em que se criam formas de se ver as imagens do tarô, se criam correntes de pensamento de abordagem. Com o tempo, o que acontece é que essas correntes ganham corpo e elas viram movimentos, digamos assim. Com vários seguidores e vários defensores e tal. Para quem começa a estudar tarô, realmente é muito confuso você comprar um livro de uma pessoa que fala de um jeito, aí você compra outro livro de uma pessoa que fala de outro jeito completamente diferente, aí você compra mais um que fala de outro e você meio que fica confuso e você não sabe o que você faz. E eu acho que essa que é a agonia que muita gente sente. Quando eu fui escrever isso, eu comecei a pensar sobre isso. Eu percebi uma coisa bem óbvia, na verdade, mas que eu nunca vi alguém falando por aí. Que é que o objetivo de qualquer abordagem, de qualquer proposta de interpretação da simbologia do tarô é um só. É extrair significado das imagens. É qualificar o que está sendo visto e definir o que está sendo visto. A gente tem aí um reflexo do desejo humano de pôr o dedo naquilo ali, de colocar uma marca sobre aquilo ali e de dar um nome aos bois. Que é um desejo da mente, do ego e tal, e vai ler Osho que você vai ler. A gente tem essa coisa em comum com as várias abordagens de tarô. E essa é uma só delas. A outra pode ser, por exemplo, praticar tarô e ler cartas, extrair significado delas de forma prática. Então, qualquer abordagem de tarô vai ter esse escopo. Isso é ponto pacífico, eu acho, entre qualquer pessoa. Embora uma pessoa diga que, sei lá, o louco é a letra Shin, a outra diga que não, o louco é a letra Aleph, a outra diga que isso não tem nada a ver, que o louco é o arquétipo do trickster. Tá, mas todas elas estão ali dando um nome pro louco. E elas estão, na verdade, dando um nome para uma imagem que em si é uma imagem que não tem definição. Aquela imagem é uma imagem sozinha. Ela não tem uma definição pura. O que existem são formas de definir. Quando a gente percebe isso, a gente vê que o tarô em si, ele não pode ser descrito. Ele por ser um sistema simbólico, e olha até que essa visão de sistema simbólico também é uma coisa criada se a gente for questionar a fundo. O tarô sendo um conjunto de imagens que supostamente significam alguma coisa, qualquer coisa que elas venham a significar é inefável, no sentido de ser indizível, porque são imagens, não são palavras. E você não diz imagens, você diz palavras. Quando a gente, o que a gente se propõe enquanto tarólogo, enquanto leitor de cartas, é travar um contato com as imagens. Travar esse contato com as imagens, que em si falam uma linguagem secreta, uma linguagem oculta, no sentido de ser indescritível, é difícil. Porque a nossa mente funciona racionalmente, verbalmente, e a gente tem ali imagens que em si são só imagens, são como sonhos. No sentido de que elas são conjuntos de imagens e a gente naquele momento está só vendo elas. O desejo de dar um significado, de definir essas imagens é grande, porque se intui que elas têm um significado muito forte e, portanto, encontrar o significado delas vai ser muito enriquecedor. Então, várias pessoas propõem interpretar essas imagens e encontrar esse significado. E da proposta de encontro desse significado foram que surgiram essas escolas todas de interpretação das imagens. No entanto, como eu disse antes, o que existe em comum entre todas essas escolas é que elas querem tirar significado das cartas. E no final a gente percebe o seguinte, que alguns caras começaram a fazer isso, e assim foram abrindo caminho na mata virgem do tarô. E o povo foi seguindo eles. E hoje em dia a gente tem várias propostas de significação, de interpretação, mas no fundo
Tudo se resume ao tarô e ao estudante. Por mais que você estude Papy, ou você estude Wirth, ou Waite, ou Crowley, no final das contas, é você e o tarô. Crowley não vai estar jogando junto com você cartas, Waite não vai estar jogando as cartas junto com você ali, ele não vai jogar as cartas por você, e nem ninguém, vai ser você. E na hora que você for jogar as cartas, você vai ter que travar a sua relação com elas, não a do Crowley, nem a do Waite, e nem a de ninguém mais. E essa relação não necessariamente precisa concordar com a deles, de forma nenhuma. Ela é sua, ela pertence a você e ela pertence à sua caminhada como estudante.